Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe Ramos Ferreira e esse é meu vídeo para o meu pitch final do meu projeto orientado em computação 1, orientado pelo professor Vinícius Fernandes dos Santos, cujo tema principal é a complexidade computacional do problema de empacotamento aberto em classes de grafos. Aqui apenas um pequeno sumário sobre o que vai ser tratado na apresentação. E teoria dos grafos é uma das áreas mais estudadas e pesquisadas na área da computação, da matemática computacional e etc. E um grafo G pode ser formalmente definido como uma estrutura composta por um conjunto de vértices e um conjunto de relações entre esses vértices, denotadas por arestas. E diversos problemas em grafos são estudados constantemente na literatura, como clique máxima, cobertura por vértices mínima, número cromático e etc. Nesse sentido, esse trabalho se propôs a estudar mais sobre o conjunto de empacotamento aberto, que formalmente pode ser definido como, dado um grafo G, um conjunto S, um subconjunto S dos vértices de G, tal que todo par de vértices em S não compartilha vizinhos. Aqui nesse ciclo de tamanho 4, nós podemos notar que 1 e 2 são vértices que juntos formam um conjunto de empacotamento aberto, já que eles não compartilham vizinhos. E se adicionarmos 3 ou 4 a esse conjunto, nós não teríamos um conjunto de empacotamento aberto, porque teriam vértices compartilhando vizinhos. Aqui, nessa clique de tamanho 5, e para qualquer clique, na verdade, é fácil de ver que o tamanho do maior conjunto de empacotamento aberto é 1. Dada a propriedade das cliques de que todo vértice é vizinho de todo vértice, o maior conjunto de empacotamento aberto nelas pode ser, no máximo, 1. Então, o problema de decisão que esse trabalho se propôs a estudar é o empacotamento aberto, o OPK. Dada uma instância de entrada que é um grafo G em um inteiro K menor ou igual ao tamanho do conjunto de vértices de G, a pergunta que a gente quer responder é: G possui um empacotamento aberto de tamanho igual a K? O estado da arte do problema em relação ao problema não é tão vasto quanto para os outros que eu comentei e outros também, mas muitos resultados interessantes já foram obtidos para diferentes classes de grafos. E a proposta do trabalho foi justamente aglomerar esses resultados num survey para que ele servisse como ponte para o início de estudos sobre o problema. Aqui uma tabela com alguns dos resultados conhecidos até o momento sobre complexidade para diferentes classes de grafos, e daqui para frente eu vou comentar sobre alguns deles que foram muito interessantes no decorrer da pesquisa. Para grafos bipartidos e cordais, sabemos que ambas as classes pertencem a NP completos, para o problema de empacotamento aberto. E isso foi apresentado no artigo que basicamente introduziu o problema para a comunidade. Primeiramente, o problema está claramente em NP. Dado um conjunto de tamanho K, você consegue checar em tempo polinomial se ele é de empacotamento aberto ou não. E os autores propuseram uma redução do conhecido problema NP difícil cobertura exata por conjunto de 3 elementos para o OPK, assim provando a NP completude do problema. A prova e a redução são similares para ambas as classes citadas e com isso também foi provado que o problema é NP completo para grafos gerais. Para caminhos e ciclos, como eles são grafos que se comportam de uma maneira mais simples, o problema pode ser respondido em tempo constante e o conjunto de empacotamento aberto desses grafos pode ser encontrado de maneira gulosa em tempo linear. No caso dos caminhos, as seguintes propriedades matemáticas podem ser seguidas para responder o tamanho do conjunto de empacotamento aberto de tamanho máximo. E no caso desse caminho de tamanho 4 aqui, os vértices 1 e 2 formam um conjunto de empacotamento aberto de tamanho máximo. No caso desse ciclo aqui de tamanho 6, o conjunto de empacotamento aberto 1 e 2 também é um conjunto de empacotamento aberto de tamanho máximo. E para saber o tamanho do conjunto máximo, as fórmulas são um pouco diferentes, mas é simples, como eu citei antes, assim como para caminhos. No caso de árvores, que também são grafos que se comportam de maneira um pouco mais simples que os grafos gerais, nós sabemos que o conjunto de dominação total mínimo, o tamanho desse conjunto, é igual ao tamanho do conjunto de empacotamento aberto máximo. E tal conjunto de dominação total mínimo pode ser encontrado em tempo linear nas árvores. Logo, o OPK está em P quando restrito a árvores. O problema é que essa abordagem apenas responde se o OPK apenas responde o tamanho do conjunto de empacotamento aberto máximo, mas não entrega esse conjunto. Então esse trabalho se propôs a desenvolver um algoritmo guloso que entregue esse conjunto para um conjunto de empacotamento aberto. O algoritmo inicia primeiro ordenando os vértices da árvore a partir de uma busca em largura. Então
você escolhe um vértice raiz aqui, esse vértice denotado por 1, e depois, a partir de uma busca em largura, vamos adicionando índices na árvore. Inicialmente, cada vértice pode estar em 3 estados: proibido, livre ou utilizado, e inicialmente todos estão livres. E aí, para cada vértice de tamanho do conjunto de vértices até 1, a gente aplica a seguinte regra. Se o vértice for livre, a gente adiciona ele em S e marcamos ele como utilizado, e todos os vértices que compartilham vizinhos com ele como proibido. Se o vértice for proibido, ele é ignorado. Esse algoritmo por que ele funciona? Por que ele retorna o conjunto de empacotamento aberto máximo para uma árvore? Trivialmente, o conjunto que é retornado é de empacotamento aberto. Pela própria construção do algoritmo, são removidos todos os vértices que compartilham vizinhos com quem é adicionado em S, então o resultado é de empacotamento aberto. Mas por que ele é maximal? Supõe que a solução S não é ótima e que existe uma solução S estrela que é ótima. E vamos supor que I é o tamanho do maior prefixo em comum entre S e S estrela. A gente vai mostrar que VI mais 1, que é o iésimo mais um vértice escolhido pelo algoritmo original, que possui um índice D na árvore, pode substituir um vértice de S estrela com um índice menor do que D na árvore, o que vai contrariar a maximalidade do prefixo I. Inicialmente, vamos notar que nenhum vértice com índice maior que D e vizinho de VI mais 1 pertence a S, porque se pertencesse, VI mais 1 não teria sido escolhido pelo algoritmo. Por consequência, nenhum vértice desse tipo também pertence a S estrela, porque isso contradiziria que o tamanho do prefixo, porque se ele pertencesse a S estrela, ele estaria no prefixo que está em comum com S, só que eles não pertencem a S. Então a gente pode ter certeza que esse tipo de vértice não pertencem nem a S nem a S estrela. Se o VI mais 1 não está em S estrela, um de seus irmãos ou o seu avô tem que estar, porque essa estrela é um conjunto máximo. Em qualquer um dos casos, VI mais 1 pode substituir um deles, porque no caso dos irmãos, nenhuma propriedade vai ser quebrada, já que eles compartilham o mesmo avô, e para baixo não existe contradição também. E no caso do avô também é simples de enxergar que você pode fazer essa substituição. E aí a gente chega numa contradição, porque nós conseguimos substituir, e essa estrela agora tem VI mais 1, então o tamanho do maior prefixo em comum entre as duas soluções não é I, é I mais 1. O que é um absurdo, dado o que a gente assumiu inicialmente. Logo, o algoritmo que nós propomos encontra um conjunto de empacotamento aberto de tamanho máximo para árvores. Para grafos de intervalo e com largura arbórea limitada por K, a gente sabe que o problema de empacotamento aberto pertence a P e diferentes algoritmos de programação dinâmica foram propostos para resolver o problema. Para grafos bloco, nós sabemos que eles são subclasses de grafos cordais e superclasses de árvores, então é natural perguntar onde que ele se encaixa no quesito de complexidade computacional, já que para árvores o problema é polinomial e para cordais ele é NP completo. E nós não sabemos a complexidade computacional. Essa classe de grafos foi foco de pesquisa ao longo da monografia. Não foi encontrada uma complexidade computacional, mas diferentes abordagens e ideias de pesquisa foram desenvolvidas no processo de pesquisa. Grafos blocos são grafos em que toda componente biconexa é uma clique. Aqui é um exemplo desse grafo bloco, que é um grafo borboleta. E diferentes estudos foram feitos e abordados para que se inicie uma pesquisa sobre soluções que podem ser abordadas para a classe de grafos bloco, e isso é uma ideia de pesquisa, uma ponte de pesquisa para prosseguimento na POC 2. E essas foram as referências que eu utilizei, e esse foi meu pitch, e obrigado pela atenção.